Estamos aqui para mais um podcast Pode Inovar na Amazônia. Hoje a gente vai receber uma pessoa muito experimentada, com um currículo aí, diria invejável, né? Experiência dentro e fora do país, dentro e fora do Amazonas, amazonense, mas que já viajou pelo mundo. E antes de anunciar o nosso convidado de hoje, né, nosso entrevistado, eu queria dizer que essa entrevista é em homenagem à minha filhota, que nasceu na terça-feira, Maria Carolina, e a minha esposa, Karina, né? E eu amo tanto, né? Família é a base de tudo, e eu queria dedicar essa entrevista para elas, tá bom? Beijo, filha, beijo, amor, papai ama. Luiz, seja bem-vindo ao Pode Inovar na Amazônia. A gente vai falar muito dos pilares que a gente criou para a Energim, mas que é base para o nosso podcast, inovação, tecnologia, sustentabilidade. Luiz, eu queria que você falasse aí para os nossos amigos e amigas quem é o Luiz, um pouco do teu currículo, da tua história, como que você veio parar nesse momento aqui, nessa entrevista, Luiz. Seja bem-vindo, cara. Bem, bom dia a todos, Afonso. Primeiramente, parabenizá-lo, né? Pela Obrigado, bela mano. filha que nasceu. Acho que é um dom que Deus nos dá. Então, que possa, da melhor forma possível, você conduzir a sua família, juntamente com a sua nova filha, agora que foi estabelecida nesse momento. Obrigado, mano. Enfim, Afonso, olha, eu, graças a Deus, eu sou amazonense, né? Sou filho de militar, então eu tive a oportunidade de morar muitos anos na área militar e sou formado na Universidade do Estado do Amazonas, antigo TAM, foi justamente naquela transição entre o TAM e o EA, sou formado em Engenharia da Computação e Elétrica e tenho uma MBA, né? Sou formado também em MBA em Lean Manufacturing e Gerenciamento de Projetos. E a minha carreira começou muito na indústria, né? Então passei por várias fábricas do polo industrial aqui da Zona Franca de Manaus, não só em Manaus, mas também em outras regiões ali pro lado de Campinas, um pouco mais recente em Belo Horizonte, né? Em especial Contagem, a cidade de Contagem. E também tive a oportunidade de trabalhar com diversas culturas, né? Culturas americanas, chinesas, coreanas e propriamente a nacional, seja ela familiar ou não. Então Deus me deu esse dom, né, de poder desenvolver esse trabalho, fazer startup de fábricas aqui no polo industrial, de ter feito algumas viagens, logicamente, para a China, para fazer justamente a introdução de projetos oriundos da China, para fazer essa transferência tecnológica e de processo para as fábricas dentro do polo industrial. Então a minha carreira foi desenvolvida ao longo desses anos aí, já se vai aí praticamente mais de 20 anos dentro do polo industrial. Legal. Dentro do polo industrial, tu tem algumas indústrias, algumas empresas que tu pode passar para os nossos amigos que você participou, que você ajudou a crescer, a incorporar? Sim, claro. Eu não poderia deixar de destacar a primeira fábrica, né? Que foi justamente a fábrica da Digibras, que era do grupo CCE, que até então, naquele momento, eu ainda estava em plena formação, né, universitária, e eu acabei entrando dentro de um processo, dentro de um projeto que era o primeiro startup de uma fábrica. Era a minha experiência. Então, a Digibras veio com o objetivo de introduzir o projeto de notebooks e de TVs de LCD, que até então LCD naquele momento não existia dentro do polo, né? Então, eu fiz o startup justamente com uma equipe técnica. Então, foi a primeira experiência que eu tive de fábrica e a primeira experiência em fazer um desenvolvimento realmente de um startup de uma fábrica, né? Então, era a Digibras do grupo CCE e dentre outras que eu já participei, né? Da própria Eugin, da própria Tectoy, da própria Filco e da própria Mundial também, né? E outras empresas, por exemplo, Samina, que é um grupo global, eu tive uma participação, tive uma oportunidade de trabalho, na verdade, e ela fica na região de Campinas, e muito mais assim, recentemente, podemos falar dessa forma, uma empresa em Contagem do grupo chinês chamado Nansen, né? Então foi a última atuação que eu tive realmente de uma empresa no que se refere à questão industrial. Legal. Luiz, nome da tua empresa, o que a tua empresa é focada, qual é o nicho que a tua empresa atua hoje no mercado? É bem interessante, né? O começo dela já foi bem interessante porque, como eu falei, a minha última empresa que eu atuei foi um grupo chinês e muito em virtude da questão da pandemia, eu acabei retornando para Manaus e criando a empresa 3L Amazon. A 3L Amazon é uma empresa especializada e responsável, não tenha dúvida disso, trabalha com projetos fotovoltaicos e também com projetos de carregadores elétricos. Legal, legal. Luiz, na parte de energia solar, né? Eu queria que está muito em ascendência, graças a Deus, né?
Primeiro que é uma energia renovável, ela tem a ver com o nosso pilar de sustentabilidade, né? E é uma energia mais em conta, né? Para as empresas, para o consumidor. Queria que tu falasse assim, como que funciona, com uma linguagem um pouco mais acessível, como que funciona a energia solar? Legal. A energia solar, basicamente, ela está nos 3 pilares que você acabou de frisar no início da nossa entrevista da energia, que é sustentabilidade, é uma energia sustentável, é uma inovação e também tem toda uma tecnologia por trás disso. Como é que funciona a energia solar? As placas fotovoltaicas, ela capta o calor do sol, né? E ela transforma esse calor em uma energia chamada corrente alternada. E para introduzir dentro de um condomínio, dentro de uma residência, ela precisa ser transformada em uma corrente alternada, né? Ela chega à corrente contínua e ela é transformada em corrente alternada, que é a energia que a gente tem hoje ligando de baixa tensão. Exatamente. Quem é que faz essa alteração? É justamente um inversor. Então, quando se faz um projeto fotovoltaico, os itens principais são painel fotovoltaico e o inversor. Perfeito. Quais são os tipos de energia solar hoje, sistema de energia solar que a gente tem? Olha, nós temos basicamente 3 tipos de sistemas fotovoltaicos hoje que são introduzidos para a área comercial, residência rural, entre outros, né? Logicamente que vai depender exclusivamente do perfil de cada cliente ou do que ele precisa, né? Hoje, por exemplo, nós temos o sistema on-grid, que é um sistema que você tem que interligar o seu projeto fotovoltaico às concessionárias. A rede, né? A rede da concessionária, obviamente. Então, algumas pessoas até perguntam, poxa, mas se eu colocar esse sistema e no momento que faltar energia, vai faltar para mim? Vai, porque você está interligando ao sistema da Amazonas Energia, nesse caso aqui dentro de Manaus, né? Então, isso vai acontecer. Existe um outro sistema também chamado off-grid, que é onde é um sistema que você fica totalmente independente da concessionária. Só que você requer algum outro item a mais. Além do inversor e do painel fotovoltaico, há uma grande necessidade de você ter um banco de baterias, que aí você vai ficar totalmente independente da concessionária. E existe também um terceiro sistema que chama-se híbrido, ou seja, é muito similar ali para quem usa gerador. No momento em que falta energia, o teu sistema rapidamente ele é acionado e ele utiliza. Logicamente, são alguns pontos de uma casa que você quer usar, uma iluminação numa sala, ou o uso do ar-condicionado, ou se você quiser ele totalmente 100% de uma residência, logicamente que um custo é um pouco mais elevado, muito em virtude do uso de baterias, né? Então nós temos aí 3 tipos, sistema on-grid, off-grid e os híbridos. Eu ia te perguntar justamente a questão de custo. Para quem está interessado em montar uma energia solar conectada à rede, para quem está interessado em montar um grid zero, né, o off-grid que tu falaste, e para quem está interessado em montar um grid zero com o gerador, a diferença de custo desses 3 sistemas é muito alto? Como é que funciona? A diferença basicamente é no custo da bateria. E a gente sabe que a bateria ela tem um custo bastante elevado e não é só uma bateria. Você vai ter que fazer um banco de baterias para que possa justamente ser absorvido no seu uso, no seu dia a dia. Né? Numa ausência de energia ou até mesmo você ficar independente. Vamos supor um exemplo. Se você morar numa área rural em que não passa a energia da concessionária, se torna-se totalmente independente. Então, numa área rural que você tem lá uma televisão, alguns pontos de conexão para você conectar um celular, um notebook, ali você vai ter um custo. E esse custo ele é muito relacionado, eu diria até que a bateria ela é um custo mais oneroso do que o painel fotovoltaico e do que até mesmo o inversor. Entendi. Luiz, os benefícios aí, quais são, o que tu pode apontar para os nossos amigos e amigas aí, quais são os benefícios da energia solar? Afonso, os benefícios são os melhores possíveis, né? Primeiro, o seu bolso vai agradecer bastante, não é verdade? Rentabilidade, né? Uma rentabilidade, né? Eu sempre falo para algumas pessoas, em vez de você estar pagando, né, algo que não é seu, que seria a sua conta de energia todo mês, você vai investir em algo que acaba sendo seu, que é o seu equipamento. Logicamente que existe todo um payback, né, um retorno financeiro que requer 2 a 3 anos em média, esse retorno financeiro. Mas você está pagando algo que é seu, é como se fosse um carro. Né? Então, depois dos 3 anos, você não paga mais nada, porque o equipamento acaba ficando sendo seu. Então, isso aí você acaba agradecendo, o seu bolso acaba sendo... um termômetro, assim, né? Um termômetro disso aí. Falar em termos de
de natureza, em termos da Amazônia em si, você não tenha dúvida que é uma bela economia, né? A gente, inclusive, Luiz, teve agora esse apagão da rede, né? Então, assim, você vê um dos benefícios, a questão é o seguinte, tem o apagão da rede, tu tem o grid zero, tu não sofreu nada com isso. Não sofreria, né? Não tenha dúvida disso. Tu terias aí a questão da energia independente e das baterias. E ainda, se tudo isso, desse intervalo da rede, fosse embora, a gente tem a parte do gerador. Né? Ele volta com aquelas... Os principais setores ali da tua casa, da tua empresa, eles são mantidos, né? Não tenha dúvida disso. E até interessante, se você acabou de tocar, Afonso, que eu tenho até uma informação bastante interessante. Né? Estão se analisando qual foi a causa raiz desse problema. Né? Então, estão informando que possivelmente pode ter sido um fluxo, né, de energias geradas através da eólica e mais a energia solar. O que eu quero dizer com isso? Você imagina que houve um pico, 8h30 da manhã, houve um pico que foi ligado normal à nossa energia, convencional, só que com a produção de energia solar com a eólica entrando no sistema de forma inversa, foi onde houve uma né, vamos dizer assim, uma energia a mais, que houve justamente os disjuntores, vamos dizer assim, na sua casa, quando você coloca algum equipamento a mais, e o disjuntor dispara, ele vai desligar a sua energia. É uma proteção, né? É uma proteção. Então foi exatamente, estão se analisando, estão quase identificando a causa raiz, pode ser uma possibilidade de ter sido isso. Um fluxo de energia gerado da energia solar mais a eólica, que no meio de transmissão houve uma sobrecarga, exatamente. Perfeito. Isso. Luiz, só para a gente fechar o primeiro bloco, como é que está representado a matriz energética no Brasil? Olha, hoje a matriz energética, no que se refere à questão da energia solar, ela representa em torno de quase 15%. Né? Já cresceu bastante. Eu me lembro que alguns anos atrás era 2, 7, 8. Então ela está numa crescente imensa. Né? Em termos no global, por exemplo, Manaus ou Amazonas, não é nem 1% de toda a matriz energética sendo gerada no Brasil. Né? Ela corresponde a 0,5% da matriz energética, o estado do Amazonas. Então você imagina que quanto que tem de potencialidade o Amazonas ainda a crescer na questão da energia solar. Gente, aí eu queria, até aproveitando o gancho do Luiz, né? Nós amazonenses, nós amazônidas, precisamos entrar nessa onda verde, nessa onda do bem para a natureza e realmente, até pelo custo-benefício que a gente adquira, né? Sol aqui não falta, sol tem bastante, graças a Deus, e espero que vocês aí tenham curiosidade, façam um orçamento. O Luiz aí está com a empresa dele aí, depois ele vai deixar os canais, e vamos partir para uma energia de fonte renovável, uma energia limpa, beleza? Gente, a gente vai dar um break e já a gente volta. Valeu! 3L Amazon Solar oferece os seguintes serviços: energia solar fotovoltaica, manutenção em subestação, construção civil, projeto SPDA, projetos elétricos, projeto de iluminação, manutenção predial e industrial. WhatsApp 92 98408 2942. Site 3lamazonsolar.com.br. Voltamos. Entrevista bem legal com o Luiz, nosso parceiro aí, nosso amigo. E vamos seguir, né, o primeiro bloco, Perfeito. Luiz. Luiz, queria que tu falasse aí para os nossos amigos e amigas aí o que é micro e mini geração de energia solar. Legal, Afonso. Esse é um tema bastante interessante, porque quando você vai desenvolver um projeto, você tem que saber exatamente aquilo que o cliente exige e a necessidade real dele. Né? Uhum. Quando você fala em microgeração, é quando você faz um projeto que ele é de 1 kW até 75 kW. Certo? Então isso aí é um projeto bem simples de se fazer, é um projeto, vamos dizer assim, considerado mais residencial. Mas quando você começa já a projetar para um PJ, que é uma empresa, né, que tem um consumo bastante elevado, e aí você já vê que o consumo dele já ultrapassa 75, ele já se enquadra dentro do outro limite, que seria a mini geração, que vai de 75, maior ou igual a 75, até 5 megawatts de potência, tá bom? Isso é bastante interessante porque quando você vai dimensionar para cada cliente, você tem que falar para o cliente que se ele está ultrapassando esse limite de 75
e indo já para uma geração de mini geração, ele vai ter necessariamente ter que ter um custo fixo. O que seria esse custo fixo? É uma demanda contratada. Entendi. Né? Então, isso tem que estar bem ciente para passar para o cliente. Porque muitas vezes você dimensiona, mas o cliente não sabe nem o que é uma demanda contratada. Naquele momento, ele acaba adquirindo um custo fixo. Eu entendi. Agora, Luiz, eu que sou cliente de energia solar, a gente percebe que tu atrela um pouco do preço à quantidade de placa. Tem essa proporcionalidade, né? Existe essa relação, mas a relação principal, Afonso, é quando você faz uma análise para desenvolver o projeto para o cliente, é em cima da conta de energia dele. O parâmetro principal é a conta de energia dele, Consumo, é né? a média de consumo que ele tem mês a mês. E a gente sabe que existe uma sazonalidade em Manaus devido ao clima que nós temos aqui. Existem só 2 climas aqui, que a gente sabe, o inverno e o verão. Ou é chuva ou é sol. A gente chama de verão e inferno. Exatamente. Então a gente tem que saber dimensionar, né, justamente isso, porque vai ter um momento em que a produção dele de energia solar vai estar baixa, mas que pode ser compensado no horário de verão, no período de verão. E aí tudo isso vai ser compensado. Então a gente transforma isso numa média linear. E no inverno, na chuva? É isso que eu falei. Quando você faz um dimensionamento para o inverno é X e no verão é 2X, você praticamente está nivelando o uso dele da energia solar, né? Está deixando uma média linear. Tanto faz no verão ou no inverno, ele vai estar fazendo um consumo linear. Entendi. Assim, Luiz, o que tem mais de dúvida para os clientes aí? O que o cliente mais pergunta? Quais são as dúvidas? Expõe para os nossos amigos aí e amigas aí. Na verdade, assim, tem muitas dúvidas, por exemplo, principalmente quem mora em condomínio verticalizado. Né? A gente sabe que verticalizado, vamos supor que tem 12 moradores, você não pode beneficiar uma única instalação para um único condomínio, não é verdade? Então, vai daí o condomínio analisar o aspecto. Se tiver um espaço necessário dentro do condomínio, pode ser implantado um projeto, logicamente, e aí a gente utiliza um business, que seria um negócio direcionado para a cooperativa, né? Onde une vários moradores e se transforma nisso em uma cooperativa, certo? E existem outras modalidades também. Por exemplo, se você tem dentro do condomínio, você tem o seu apartamento, mas você tem o seu comércio fora, você pode instalar dentro do seu comércio, no seu comércio, porque tem uma visada, né? Tem uma área muito extensa para você fazer a instalação de painéis. E aí a pessoa tendo o mesmo CNPJ ou mesmo CPF, mesmo que esteja em locais distintos, você pode fazer o uso da mesma forma. Então essas são as dúvidas que geralmente as pessoas têm. Então o que eu posso dizer é que a energia solar é uma solução saudável, é uma economia que o seu bolso vai agradecer e que a própria natureza também vai agradecer. Pois é, Luiz, só para a gente fechar essa pauta da energia solar. Luiz, a questão da sustentabilidade, né? É muito interessante e foi um dos motivos que me fez criar esse podcast. Mostrar para as pessoas que a gente pode ter, sim, tecnologia, pode ter, sim, inovação, mas pode ter sustentabilidade. Eu queria que você falasse aí a importância do uso da energia solar para você ter uma energia sustentável. Primeiramente... Quais são desculpa te interromper, mas qual é a diferença do uso da energia limpa para a natureza, para o ecossistema? A natureza vai agradecer, não tenha dúvida, com o uso da energia solar, porque você está transformando o calor do sol em uma energia limpa, diferentemente de uma combustão que você está queimando petróleo, queimando carvão para fazer uma fonte geradora para poder gerar energia e chegar na sua residência. Então esse impacto você está eliminando. No entanto, que eu me lembro perfeitamente bem, alguns anos atrás, a China ainda estava dando os primeiros passos para a transição energética e você não via quase ninguém a 2 metros de distância devido à poluição. Hoje, se você for ver, pelo menos as últimas reportagens que eu vi, você consegue ver perfeitamente bem limpo. O tempo limpo, você consegue visualizar a pessoa próxima de você. Mas naquela época não. Fumaça, né? Era Exatamente, a poluição, neblina, né? A gente sabe que um dos países mais poluidores, né, e que há uma grande poluição era a China. Só que ela passou agora por uma profunda transformação com essa transição energética, da parte de combustão, de queima de carvão para energia solar. Hoje você consegue visualizar perfeitamente bem a pessoa que eu citei de 2 metros de distância. Então isso é legal. E o mais importante de tudo, Afonso, é essa ideia que você teve, né? Você imagina, estamos dentro do coração do mundo
e não se tinha nenhum projeto desse de podcast falando sobre os 3 temas principais: sustentabilidade, tecnologia e inovação. Não, obrigado. A gente tem também a questão do aquecimento global, né? Eu particularmente acho que a energia solar, a energia eólica, né, são energias que vêm para que... A gente precisa de energia, né? Hoje, o nosso corpo precisa de energia, a gente precisa de energia para fazer nossa alimentação, para tudo, para se locomover, tudo é energia. As pessoas ainda não enxergaram o tão quão importante a energia na vida da gente, né? E eu acho que a questão da energia solar, um uso da energia solar, ele deve ser prioritariamente, né? Deve ser prioridade. Eu acho que no Amazonas ter só 15%, no Brasil ter 15% de energia solar é pouco. No Amazonas ter 5%. 0,5%, não é nem 1%. É muito pouco. Muito pouco. Então eu acho que realmente a gente precisa dar exemplo, né? Exatamente. O Manaus, como eu falei anteriormente, ele corresponde ao 24º lugar no ranking, né, nacional de fonte de geração de energia relacionada à energia solar. Então nós temos um potencial muito grande, né? Então nós devemos fazer com que esse potencial seja feito realmente na prática. E volto a dizer, o seu bolso vai agradecer e a natureza também vai agradecer. Com certeza. Luiz, vamos para um outro tema agora, que é um tema, Perfeito. Pessoal, que vocês vão gostar muito, eu particularmente. Eu sou apaixonado porque tem muito a ver com sustentabilidade, né? Que é a eletromobilidade, Luiz. Luiz, da onde veio a tua ideia de trabalhar com carregador para carro elétrico, né? E me diz uma coisa, dentro da tua empresa hoje, qual é o volume, a procura aqui no Amazonas, aqui em Manaus, a respeito desse serviço? Legal, Afonso, é bom falar sobre esse tema porque ele surgiu, logicamente, com o conhecimento e o contato que eu tenho muito com os chineses, né? Como eu falei logo no início da nossa entrevista, eu fui diversas vezes para lá e eu tenho contato, tenho amigos, tenho muito contato lá. Então, tudo começou por onde? Pela China, né? Então, após a transição energética, né, com a transição energética, melhor dizendo, houve novas ideias, novas inovações, novas tecnologias oriundas da China. E um dos primeiros deles, depois do painel fotovoltaico, foi justamente fazer com que os carros se transformassem de combustão para elétrico. Então você imagina, o carro elétrico, ele precisa ser carregado, né? Para ser carregado, precisa-se necessariamente ter um carregador. Então você imagina, cada carro no mundo, ele tem que ter no mínimo um carregador e no máximo 2. Por quê? Porque um carregador ele pode deixar na sua casa e um carregador ele pode deixar dentro do carro para ficar transitando. Se der uma dor de barriga, né, por falta de energia, ele pode colocar numa tomada qualquer e abastecer o carro. Então foi quando surgiu realmente essa ideia para a gente introduzir, né, esse conceito de eletromobilidade, conceito de carregadores. Hoje a procura ela é muito grande porque não são todos os fabricantes que fornecem um carregador. A gente escolhe aí no dedo, né? Então a demanda está surgindo e está crescendo. Do ano passado para cá, já houve um crescimento de mais de 50% em vendas de carros elétricos híbridos. E os dois, tanto o híbrido como o carro elétrico, requer o carregador. Então existe a demanda, mas não existe a oferta. Só que agora já está começando a existir a oferta e hoje nós somos uma oferta no mercado do Amazonas para ofertar nossos carregadores. Legal. Luiz, hoje quais são os tipos de carro e a tecnologia utilizados no Brasil? Legal, hoje nós temos basicamente 4 tecnologias colocadas à disposição para os veículos. Nós temos o híbrido. O que é o híbrido, gente? O híbrido é aquele carro que ele gera energia para a bateria no fato de ele estar só se movimentando. Seria o fato de regeneração da bateria. E existe o híbrido plug-in, que aí sim o carro requer o quê? Um carregador para você plugar na tomada e carregar. E existe também um carregador 100% elétrico, né, que também é necessário ter o carregador. E agora uma tecnologia mais recente, que está sendo lançada em alguns países, no Brasil está começando já a ser introduzido, que é justamente os carros com combustão a hidrogênio. Com hidrogênio. Então é algo que realmente está crescendo também bastante, não só no mundo, mas no Brasil já começou a entrar essa tecnologia. Legal. Luiz, a questão do carro elétrico, a gente tem a questão da bateria, né? O custo dessa bateria e o custo dos carregadores, dá para a gente falar um pouco sobre? Dá sim, não tem dúvida. O último dado que nós temos, de 2001 até 2021, a bateria ela teve uma redução de 90% no seu custo, mas ela ainda é cara.
é o que faz com que o carro hoje elétrico ou híbrido se torne um pouco mais elevado os preços. Só para você ter ideia, ela corresponde em média de 50% até 60%, dependendo logicamente do carro e da autonomia dele, o custo de um carro. Entendi. Gente, a gente vai dar um break. Vamos voltar com a eletromobilidade para o nosso último bloco e também vamos falar sobre sustentabilidade. Valeu! Voltamos, vamos para o nosso terceiro bloco, beleza? Luiz, vamos fazer aí uma pergunta envolvendo duas situações logo, que é para a gente esclarecer várias dúvidas. A questão de autonomia dos carros elétricos e a questão dos tipos de carregadores, né? A gente sabe que tem um carregador portátil, tem um eletroposto, tem um carregador, como você falou, para residência, para uma empresa. Vamos esclarecer para os nossos amigos aí. Legal, Afonso. Essa é uma pergunta bastante interessante, porque muitas pessoas perguntam autonomia de carro, quanto tempo, que para abastecer também, que é importante essa pergunta, né? Uhum. Mas enfim, vamos lá. Um dos primeiros carros que começou lá, 10 anos atrás, era o da Tesla, a autonomia dele era de 100 km. E aí começou, logicamente, ter uma corrida de tecnologia e outros carros, outros fabricantes começaram a aumentar as suas autonomias. Hoje, para você ter ideia, de praticamente 10 anos atrás, que era de 100 km, hoje já tem carro que tem os seus 600, 700, até 800 km de autonomia de carro elétrico, né? Um exemplo é os carros da BYD, né? Da Aval, entre outras, que já tem uma autonomia muito grande de carros elétricos, ou até mesmo híbrido, né? O híbrido nem tanto, porque o híbrido, por exemplo, hoje tem carro que tem autonomia somente de 50 km elétrico e a parte híbrida, que é a parte de combustão. Agora, falando um pouquinho de carregadores, nós temos 4 tipos de carregadores bem distintos. Nós temos o carregador que são lentos, os semi-rápidos, os rápidos e os ultras rápidos. O que eu quero dizer com isso? Qual é o carregador que é lento? É justamente o portátil, que é aquele que você pode colocar na sua tomada de casa, não requer uma instalação diferenciada. O custo médio de um carregador desse, Luiz? Um carregador desse está em média de 3 a 4 mil reais, um carregador portátil. Tá? Perfeito. Agora temos um outro carregador, que é o carregador semi-rápido, que a potência deles é um pouco maior do que a potência do carregador portátil. Para você ter ideia, o carregador portátil é de 3,5 kW. Já um carregador semi-rápido, ele já é de 7 kW, ou seja, já é o dobro. Né? E aí o carregador rápido, ele já vai para um 22 kW. E o ultra rápido é um carregador que é como se fosse uma bomba de combustível, que ele carrega o teu carro em 10, 15 minutos. Lembrando só que além dos 4 carregadores, nós temos 2 tipos de tecnologias embarcadas. Os carregadores que são de corrente contínua, que são os ultra rápidos, e o de carregadores de corrente alternada, que são aqueles que você pode colocar a nível residencial, na sua casa, no seu comércio. Perfeito. Luiz, a questão da instalação é muito complicado, você pode instalar num condomínio verticalizado, numa casa, numa empresa, como é que funciona a instalação e mais ou menos o custo? Eu sei que é meio complicado porque varia, mas para os nossos amigos e amigas terem ideia de custo, que tenham um carro elétrico e que estejam interessados em um serviço. O custo médio de instalação desses carregadores. Perfeito. Vamos primeiro na sua pergunta, quando você fala, será que é possível instalar em condomínio verticalizado? É possível sim. Desde que seja uma empresa altamente capacitada, que tenha conhecimento técnico e não tenha dúvida, porque quando você vai fazer um processo de instalação, não é uma instalação simples. Você chegar lá, colocar, conectar. Não, você tem que fazer no mínimo um projeto que ele requer. Principalmente os condomínios verticalizados, eles exigem que tenha um projeto. E o projeto ele deve conter o quê? No mínimo a RT registrada no CREA. Projeto unifilar, né, que é o diagrama unifilar, o memorial descritivo e há alguns casos do condomínio, dependendo da exigência deles, eles também precisam do croquis. Mediante esses 4 documentos, aí você remete à análise do condomínio,
pelo síndico ou alguma empresa que está dando consultoria elétrica para o condomínio. Aí eles vão aprovar, aprovando você lança para o próprio cliente qual é o orçamento. A média de instalação num equipamento desse, Afonso, ele está em média de quase R$3.000, né? Por quê? Você imagina, você vai desenvolver o projeto, é um engenheiro capacitado, é uma empresa capacitada. Perfeito. E o recurso operacional que vai instalar propriamente dito, conforme o projeto que foi elaborado. Certo. O que varia muitas vezes de custo é justamente aonde será instalado o deslocamento. Né? Não adianta eu fixar um valor, porque você pode instalar num local bem próximo do seu carro, né? Porque ele vai fazer uma interligação ao seu medidor. E a sala de medição, geralmente do condomínio verticalizado, ele fica certamente distante. Então, essa distância que vai variar o seu custo, porque ali está relacionado ao material. E um dos materiais mais caros que é utilizado numa instalação é justamente o cabo. Entendi. Luiz, quando você fala assim, eu vou ter um custo de R$13.000, na verdade, me permita, eu acho que é um investimento, né? Porque a gente sabe que esse valor vai voltar pela diferença do custo-benefício de um carro elétrico com um carro a combustão, né? Carro a gasolina, carro a diesel, etanol. Então, tem uma noção aí, tem essa matemática desses 13 mil, quando retornam para a mão do consumidor? Olha, Afonso, esse investimento de 13 mil reais? Não tenha dúvida que eu acho que o principal benefício que o cliente vai ter é a segurança, né? Porque você está mexendo com equipamento que é uma potência elétrica elevada, que pode ocasionar um sinistro, um acidente, né? Então você tem que evitar. Então imagina, você pega uma empresa que não está qualificada e vai instalar de qualquer jeito, não pode. Você pode ocasionar um sinistro, ainda mais se for um condomínio verticalizado e ficar no subsolo. Você imagina a explosão que pode acontecer, afetar outros veículos e até mesmo a estrutura do condomínio. Sim. Eu acho que esse é o principal problema que você pode evitar. O segundo, logicamente, é a própria instalação adequada que vai fazer com que você tenha a segurança e o consumo, né, da sua energia, porque você vai estar consumindo a sua própria energia, né, através do próprio carregador que você está instalando. Legal. Luiz, a gente tem uma denominação de posto, de eletroposto e de ponto de recarga. Qual a diferença? A diferença é bem nítida, tá? A gente sabe hoje, por exemplo, você vai num restaurante, principalmente aqui na nossa região do Amazonas, em Manaus, em especial, você vê alguns pontos de recarga. O ponto de recarga já está te falando, são locais bem definidos que vai ter lá um equipamento para você carregar o seu carro, fazer uma recarga. Tá? Isso chama-se ponto de recarga. O eletroposto é muito parecido com o posto de gasolina, só que não é combustível, é elétrico. Então existe toda aquela estrutura de tanques, né, estrutura de bombas, né, mas bombas agora no caso não é mais para gasolina, mas sim para elétrico, né, e aí você classifica ele como os eletropostos. O mais interessante de tudo é que os pontos de recarga que tem na nossa cidade ainda não são cobrados, mas logicamente vai chegar um momento que vai ser cobrado, porque no resto do Brasil, do mundo, podemos dizer dessa forma, já está acontecendo as cobranças que são necessárias. Só que ninguém vende o quê? Energia. O que vai ser vendido são recargas de carros elétricos. Então isso está chegando já em Manaus, em algumas regiões do Brasil, principalmente em São Paulo, que é onde no ranking lidera o consumo e o uso de carros elétricos, lá já começou a ser cobrado. Legal. E como você falou que a gente estava conversando, dentro da Amazônia, a Amazônia tem que ser exemplo de sustentabilidade. Exatamente. Eu estou muito feliz da Energin estar nesse processo, né, junto com a empresa Alicerce, que foi quem ganhou a licitação. Um abraço para o meu amigo Stanley. E, Luiz, qual o benefício que a população pode esperar dessa empreitada do prefeito Davi Almeida, colocar ônibus elétrico na cidade de Manaus? O que a população vai ganhar com isso? Olha, primeiramente, a própria empresa de transporte ela vai ter um ganho, né? Você está mudando, está fazendo uma transição energética de combustão para elétrica, você já vai ter uma bela de uma redução em termos de custo operacional, né? Para fazer o uso do transporte. Agora, falando um pouco da usabilidade, né, para que as pessoas vão fazer o uso do ônibus, não tenha dúvida que o ônibus novo não faz barulho e não polui o meio ambiente, não tenha dúvida, né, que vai agradar a todos. Pois é, deixa eu te fazer uma colocação. Eu usei ônibus algumas vezes na minha vida, né, como todo mundo usa, né? Cara, o que mais me incomoda no ônibus é o cheiro e o barulho. No ônibus elétrico, a população não vai ter nem cheiro e nem barulho.
E nem né? fumaça. Nem fumaça. Ou seja, é o cheiro, né? Então, assim, vai causar uma estranheza positiva, né, Luiz? Muito positiva, não tenha dúvida nenhuma. Acho que o Amazonas está dando um salto muito, muito grande em relação às outras capitais do Brasil, né? Se eu não estiver enganado, deve ser a quinta cidade do país, a quarta ou a quinta, que vai estabelecer esse projeto, né, inovador. Não tenho dúvida que vai agradar a todos, né, porque é algo realmente tecnológico, algo novo, enfim, vai agradar a todos, eu não tenho dúvida disso. Bacana. Luiz, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, né? Mas antes de terminar, eu queria que você juntasse tanto a parte da energia solar como a parte da eletromobilidade e falasse para a população o quão é importante as duas situações para a sustentabilidade, né? Legal. Você imagina, você está com um carro elétrico e quer carregar ele. Você está usando a matriz energética da concessionária, ela que está gerando a fonte geradora de energia, é ela. Agora, se você associar o carro, o carregador e a energia solar, a fonte geradora ela vai deixar de ser a concessionária e vai ser sua própria fonte geradora, que seria a sua energia solar. Isso quer dizer o quê? Praticamente custo zero, né, para você. Você gera a sua energia, utiliza no seu meio ambiente e ainda utiliza no seu veículo para se locomover dentro da cidade. Então é fabuloso, né? É algo realmente inovador, tecnológico e sustentável. A questão, por exemplo, dos ônibus, não tem emissão de dióxido de carbono, né? É Emissão zero, né? É zero, é zero. A sustentabilidade, a flor da pele, né? Modernismo, economia, né? Não tenha dúvida disso, e para mim, como manauara que eu sou, eu acho muito legal o que está sendo feito, né? Essa ideia do prefeito, eu acho que só tem a população a agradecer, a abraçar essa ideia. Volto a dizer, é a quarta ou quinta cidade do Brasil que está sendo implantado isso. Eu acho que está sendo bem encaminhado esse projeto. Gente, Luiz, show de bola. Obrigado. Obrigado. Tá? Gente, espero que vocês tenham gostado, né? A gente fez com muito carinho esse podcast para vocês. Quero avisá-los que a nossa próxima entrevista vai ser sensacional. Vem uma entrevista aí que vai mexer com a curiosidade de vocês. A gente vai falar muito de construção a seco, né? Eu vou entrevistar aqui o diretor de assuntos estratégicos da empresa Energin, o nosso grande André, né? Nosso engenheiro, uma pessoa maravilhosa. Eu espero que vocês gostem da nossa próxima entrevista. Essa entrevista vocês vão gostar com certeza, Luiz. Eu adorei. Obrigado por esses momentos aqui de muita tecnologia, inovação, sustentabilidade. Queria agradecer, acima de tudo, Papai do Céu, por mais um dia de vida. Agradecer a audiência, o prestígio que vocês estão dando ao nosso podcast. Tenham certeza de que a gente vai cada vez mais procurar trazer pessoas para um bate-papo muito inteligente, com uma linguagem fácil e descontraída. Obrigado, valeu, até mais. Sigam nossas redes sociais e tamo junto. Abração. Um abraço.